E ainda sobre esse desfile pró-Lula, a Damares Alves veio a público, depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, denunciar o tratamento da escola de samba dado à comunidade evangélica na ala Neoconservadores em Conserva. Milhares de brasileiros foram ridicularizados, segundo a senadora. Nesta ala, a fantasia são latas de conserva, como se estivéssemos em conserva. E o nome da ala, Neoconservadores em Conserva. Deixa eu dizer uma coisa, usar verba pública para ridicularizar a igreja evangélica é inadmissível. E detalhe, o governo Lula recebeu o roteiro do desfile. O governo Lula sabia cada ala que iria desfilar. E eles aprovaram zombar da igreja evangélica desta forma. Nós somos milhões de brasileiros, milhões de homens, mulheres, jovens e crianças que adoram o Senhor Jesus Cristo. E o Flávio Bolsonaro também mostrou essa mesma indignação com a ala Neoconservadores em Conserva. Olha só o tweet dele nas redes sociais. O senador e candidato à presidência da República publicou a seguinte mensagem: eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal com o bem, são as palavras de Flávio Bolsonaro. Thaís, quero começar contigo. Também teve uma fala da Damares Alves que foi a seguinte, ela fez a seguinte provocação: imagine se fosse alguma religião de matriz africana. Thaís, é com você. É exatamente esse o ponto de reflexão, né? Do contrário, a justiça não teria ali uma venda nos olhos. É necessário que a análise ela seja macro, né? E aquele jargão, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. A gente está vendo ali uma clara ofensa, um desrespeito à comunidade não só evangélica, né? Porque o conservadorismo, ele, na verdade, fala sobre uma família tradicional. São os princípios da fé cristã que estabelecem o conservadorismo no país. Esse é um espectro político e que a grande maioria, vamos dizer a metade da população brasileira, é adepta a esse espectro político. Tanto é que, se a gente for, né, de fato, acreditar que as eleições de 2022 foram, de fato, né, enfim, técnicas, né, e se valeram, de fato, da votação real, nós temos, né, uma polarização entre conservadores, né, e os que são contrários ao conservadorismo. E dentro dessa análise é importante a gente colocar aqui em pauta que a intolerância religiosa é crime, mas a figura da família tradicional dentro de uma conserva, dentro de uma lata, né, em conserva, é uma crítica pontual. E aí eu quero saber, sabe? Eu preciso saber, e aqui eu pergunto como pastora, você, cristão, e não falo só o evangélico, mas o cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, como é que você consegue discutir, né, e ser adepto a uma bandeira partidária que é contra a formação da família tradicional? Como é que isso consegue conversar? Como é que você consegue fundamentar a sua fé diante de um ataque frontal, né? De uma intolerância clara, objetiva, sobre aquilo que é o fundamento bíblico? Não, você não consegue construir um debate em cima disso, porque é antagônico. A gente não consegue aqui, inclusive, encontrar justificativas para algo tão esdrúxulo, para algo tão de baixo escalão, né? Eles simplesmente atacaram a família brasileira. E aí eu pergunto para você, ouvinte da Oeste, da revista Oeste, você precisa usar das suas redes sociais para colocar a sua opinião, e a gente precisa ser uma voz uníssona nas redes sociais. Nós precisamos mostrar a nossa indignação a esse ataque de intolerância religiosa de forma veemente. Isso é inconcebível. Fabi Barroso, quero o seu comentário também sobre isso, Fabi. Primeiro, excelente comentário da Thaís. Então eu vou para outra linha, já que ela já puxou toda a linha legal.
vamos para a questão, então, fundamental que realmente ofende, né? Primeiro assim, que todo conservador está em conserva no Brasil, é verdade. Por quê? Porque nós somos presos, nós não temos a liberdade religiosa que outras denominações sustentam. Porque para nós sempre é colocado, quando a gente faz qualquer coisa, né, que um cristão faz, sempre vem aquela coisa, o Estado é laico, aí lembra que o Estado é laico, né? E confunde a laicidade do Estado com que, de fato, cada um pode escolher ou não a sua própria religião. E o conceito de família também, né? A família, assim, né? Porque eu vi a programação que a Damares falou, a escola, ela explica aquela ala, ela explica aquela fantasia, ela manda para a Liesa, que é o que coordena o carnaval, isso também vai para as emissoras, para, na hora, então, de comentar o carnaval, ela poder explicar o carnaval. Né, colocado ali para todo mundo ver. E a explicação falava exatamente isso, né, que tinha elementos podres. E quais eram os elementos podres? Uma pessoa que representava o agro, né, uma pessoa... Gente, isso tudo é chocante, porque a podridão colocada ali, né, em um pai, uma mãe e um filho. E o pai e a mãe eram brancos. Né, eles acabam fazendo essa crítica. E não tem nada a ver, né? Se a gente for ver... entrar dentro de igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, a gente vai encontrar gente de qualquer tipo, né, branco, preto, mais velho, mais jovem, casal, não casal, com filhos, sem filhos, com uma penca de filhos, aliás, isso é o mais comum, né, que tem um pessoal que gosta de fazer filho, é o pessoal evangélico. Então, é justamente o oposto, né, e o diferencial é que esse pessoal cria seus filhos em valores e geralmente não curtem muito carnaval, né, tem a ver também com isso. Então, se a gente for ir profundamente, a gente sabe que carnaval é sim, né, se utiliza desse instrumento para fazer uma crítica à sociedade, etc. Só que tudo isso também é bandeira desse pessoal que pretende se eleger, do próprio PT. A gente falou o tempo inteiro aqui do Lula, da propaganda antecipada do Lula, mas o PT em si foi enaltecido. O PT em si teve uma ala específica para ele, toda vermelha com a estrela. O enredo fala o número 13, que é o PT. Então isso pode prejudicar em ano eleitoral, com as proximidades da eleição, seria prejudicial a todos os candidatos do Lula. Essa cena que a gente está vendo aí, eu estou com um cantinho observando aqui do olho, a gente vê o Lula subindo a rampa, e aí fala que a sociedade civil, né, levou ele então para subir a rampa, e esse pessoal aí que fica pulando, que é esquisito, seriam os medos, né, os medos que estão pulando contra, porque o amor venceu o ódio. Venceu o ódio mesmo? Essa família em conserva é o amor, isso é o símbolo do amor de ao menos 70% da população que se considera e se declara cristã. É isso mesmo? Então é esse tipo de crítica, é ofensivo, como a gente já fez essas críticas em outras oportunidades, que o diabo matava Cristo, por exemplo. Foi extremamente ofensivo e não tinha necessariamente a ver com a pauta política, mas eu lembrei da Damares, porque uma das alas era meninos veste rosa e meninas veste rosa e meninos veste azul. Então o tempo inteiro eles antagonizaram as pautas políticas, que eles só podem falar desse antagonismo, já que não tem propostas positivas para mostrar, por exemplo, aí na Avenida. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.